A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouchot, Criação e queda do nosso planeta. A segunda oração que Jesus nos ensinou foi: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Deus passa a ser nosso Pai, nós nos tornamos o povo de seu reino. Como tais, devemos orar para que seu reino permaneça firme. Que é o reino de Deus? É o lugar onde se realiza a sua soberania. Ao considerarmos essas linhas da oração, alinhemos nosso pensamento com as palavras do Senhor em relação ao seu reino e sua vontade realizada na terra. Quase todos os dias, os jornais trazem grandes manchetes sobre horrendos crimes. Às vezes, trata-se de notícias internacionais. Às vezes, são notícias locais. Os escândalos econômicos acarretam prejuízos de milhões e milhões de dólares. Há reportagens sobre homicídios brutais, ladrões nos elevadores, motoristas atropelando e fugindo do local, contaminação de alimentos por produtos químicos agrícolas, mercadorias falsificadas. Essa leitura diária nos faz sentir como se estivéssemos caminhando sobre uma tênue camada de gelo. Recentemente, uma moça me enviou uma carta cheia de perguntas. Por que Deus fez um mundo desses? Por que ele permanece indiferente com respeito a todas estas coisas? Posso lhe assegurar que o mundo que o Senhor criou no começo não era semelhante a este. O Gênesis o descreve como totalmente diferente do atual. Depois que Deus criou o céu e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Lúcifer, um dos querubins do céu, rebelou-se contra o Criador com a intenção de tornar-se tão elevado quanto ele. Como resultado, o mundo foi julgado e caiu no caos, vazio e cheio de trevas. Desse caos, o Senhor tomou e fez algo novo. Ele começou a criar um mundo totalmente diferente do anterior. O mundo presente, no mundo em que nós vivemos, em 6 dias. Retrate na mente o processo pelo qual Deus criou o céu e a terra. No primeiro dia, quando disse haja luz, a luz brilhante jorrou, como na manhã em que as chuvas primaveris acabam de passar. No segundo dia, criou o céu infinito. No terceiro, os mares e a terra foram distintamente divididos. No mesmo dia, a terra foi coberta com todas as espécies de plantas. No dia seguinte, criou o sol, a lua e as estrelas. E quando disse, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Gênesis 1 e o versículo 20. O mundo se encheu de toda espécie de criaturas vivas. No sexto dia criou o homem e a mulher e a sua própria imagem e semelhança deu ao homem. Deu-lhes também autoridade para governar sobre o mundo. Um mundo grande e belo, onde havia ordem e não desordem, luz e não trevas, vida e não morte, abundância e não pobreza, esperança e não desespero. Naquele tempo, o mais forte não saqueava o mais fraco. O jardim do Éden que Deus plantou para o primeiro casal era também muito belo e ordenado, cheio de vitalidade
e do necessário para satisfazer todas as necessidades humanas. Até o fruto pendente dos galhos das árvores era agradável aos olhos e bom para se comer. Tal era o mundo criado por Deus. Contudo, lamentavelmente, esse mundo já não existe, pois Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por causa de seu pecado. Tão logo pecaram, entraram neste mundo a confusão e o caos, a violência e o desespero. Paulo descreve o que aconteceu. E por haverem desprezado o conhecimento divino, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, avarentos, completamente cheios de toda maledicência, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos capítulo 12, versículos 8 ao 32. Por que essas coisas aconteceram? A humanidade não gostou do conhecimento divino. Ao criar o homem à sua própria imagem e semelhança, o Criador correu um grande risco. Provido de livre arbítrio, o primeiro casal podia aceitar a Deus ou deixá-lo. O Senhor deseja receber glória e adoração, mas não quer que o adoremos mecanicamente, como fantoches, como um tipo de adoração que não seja em espírito e em verdade. Ação de graças e louvor se tornam hipocrisia, a menos que sejam dados voluntariamente. Por amor, Deus dotou a humanidade com vontade livre para adorá-lo. Os que amam uns aos outros respeitam a personalidade uns dos outros. Não impõem sua própria vontade sobre outrem. Tentados por Satanás, Adão e Eva recusaram-se a adorar o Criador e não o desejaram em seus corações. Em virtude da qualidade subjacente de livre-arbítrio, Deus mesmo não poderia mudar a escolha do homem. Homens e mulheres perderam o contato com o Criador e Satanás tomou-lhes o lugar no coração humano, passando a controlar-lhes os pensamentos, as palavras e os atos. A sua disposição de desobedecer ao Todo-Poderoso refletia os desejos do seu coração. Daí-se natural o domínio sobre eles. Quando o inimigo começou a reinar sobre o mundo, este se transformou num lugar miserável e trágico. Satanás vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Vem a nós e nos tira a imagem divina. Mata o corpo. Faz com que caiamos na destruição, juízo e tormento eternos. Portanto, este mundo em que vivemos com gemidos profundos veio a existir pelo caos da humanidade mediante Satanás. Não é este o mundo criado por Deus. O Espírito Santo diz com clareza, por intermédio do apóstolo Paulo, que este mundo se tornará mais e mais perverso nos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amigos dos prazeres, muito mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 5. O Altíssimo, que conhece com antecedência o futuro, nos adverte a fugir de tal estado de coisas. Estamos vendo no presente a destruição causada por Satanás. Mas permanecerá este mundo para sempre sob o governo do maligno? E o mundo que vemos nas páginas dos jornais, o destino final da humanidade será este?
A resposta é não. Conhecendo com antecedência o resultado final antes mesmo da queda de Adão, o Pai predestinou erigir o reino de esperança, onde sua soberania seria realizada neste mundo de desespero. Ele se revestiu de carne e veio a este mundo, de modo que seu reino e vontade divina se realizassem nesta terra por intermédio de Jesus Cristo. O reino de Deus não é uma instituição nem uma organização visível. Por melhor que um Estado seja, não pode tornar-se o reino divino, pois este é uma esfera de ação totalmente diferente, um domínio espiritual no qual Deus dirige, controla e governa o destino das nações e dos indivíduos. O Senhor restaura este mundo e recupera a nós, criados para sua imagem e semelhança. É um estado em que o Criador se torna nosso Pai e nos dá todas as bênçãos preparadas para nós. É um reino em que o adoramos, louvamos o seu santo nome e o fazemos conhecer os desejos de nossos corações. Jesus ensinou aos discípulos a orar, pedindo a vinda do seu reino. Jesus se fez homem a fim de trazer o reino do Pai para a terra. Assim como as forças aliadas desceram sobre a Normandia para libertar a Europa da ocupação dos inimigos, assim Jesus se fez carne e veio a este mundo para libertar a humanidade do jugo de Satanás. Veio a este mundo em que reinava o príncipe das trevas a fim de poder edificar, realizar e ampliar seu reino divino. Jesus nos ensinou muitas coisas acerca de seu reino. Examinemos 5 de suas características segundo se encontram em seu ensino e atos. Primeiro, o reino de Deus é um reino onde não há pecado. Jesus pregou, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4 e o versículo de número 17. Sendo Deus justo e santo, ninguém pode entrar no reino dos céus em estado pecaminoso. O reino divino não pode vir a um indivíduo sem que primeiro ele seja perdoado de seus pecados e justificado diante do Pai. Jesus disse que devemos nos arrepender antes que os nossos pecados sejam perdoados. O Senhor concede para a humanidade o livre arbítrio. Ele nos constrange a se arrepender, mas não nos ameaça. Até o último momento, Jesus insistiu com Judas Iscariotes a que se arrependesse. Contudo, Judas endureceu o coração e arruinou-se. Jesus nos ordena a arrepender-nos, a fim de nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. O arrependimento é a decisão definida que um indivíduo toma de voltar completamente as costas para o pecado e obedecer à vontade de Deus. Se nos decidirmos pelo arrependimento, o Espírito Santo trará para nossa lembrança todos os pecados cometidos por nós, conscientes ou subconscientemente, e nos ajudará a nos arrepender com os nossos lábios. A Bíblia diz com clareza: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15 e o versículo 7. Os anjos ficam alegres, porque o reino dos céus vem para aquela pessoa arrependida. Não podemos entrar no reino dos céus enquanto não formos purificados de nossa iniquidade, das nossas corrupções, injustiças e confusão. Portanto, o arrependimento é requisito indispensável para a presença do reino de Deus no indivíduo. E se nos arrependemos de nossos pecados e recebemos perdão, deixamos de ser atormentados por uma consciência culpada, que tem como origem a maior arma de Satanás, a acusação. Segunda característica do reino dos céus que Jesus ensinou. O reino que Jesus nos trouxe é o reino de cura. Diz Mateus: percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados,
lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Mateus capítulo 4, versículos 23 ao 25. Enquanto pregava as boas novas do reino de Deus, Jesus curava toda sorte de pessoas doentes como sinal e prova do reino. De onde vieram as doenças? A morte veio como salário do pecado de Adão e Eva, e a mortalidade tomou a humanidade sujeita às enfermidades. Satanás também fez que a humanidade fosse tomada por doença mental, introduzida por todos os tipos de doenças. A vontade do Senhor era nos perdoar os pecados e nos habilitar a trabalhar para o seu reino com um corpo sadio, liberto de enfermidades. Onde quer que a Escritura seja pregada e haja arrependimento, deve seguir-se a cura. Enquanto se encontrava na prisão, João Batista enviou os discípulos a Jesus com uma pergunta: És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Mateus capítulo 11 e o versículo 3. João sabia muito bem que o Filho de Deus devia livrar o homem do pecado. Como a maior, segura prova de que tinha vindo para edificar o reino de Deus, Jesus respondeu: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus deixou claro que a cura era um sinal da vinda do reino de Deus para a terra. Quando Jesus pregava as boas novas do reino dos céus, os espíritos imundos se retiravam. Os espíritos maus de Satanás nunca podem ter parte no reino dos céus. Eles farão muitas coisas para permanecer, mas eles serão expulsos da presença do Criador no dia em que se rebelaram contra ele. Lançados fora de sua presença, tiveram o poder dos ares. Quando os dirigentes judeus procuravam falta em Jesus por expelir espíritos imundos, ele respondeu: Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus expulsava espíritos maus sempre que via pessoas oprimidas. Os demônios simplesmente não podiam resistir à sua presença. Quando enviou os discípulos para pregar, deu-lhes autoridade para expelir demônios. Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 20. Afirmando ser isso um sinal que seguiria aqueles que crescem. Marcos capítulo 16. Até hoje, onde quer que as boas novas do reino dos céus sejam pregadas, os demônios devem ser expulsos em nome de Jesus Cristo. E quarto, no reino de Deus não há pobreza. Jesus tinha ao seu dispor toda a riqueza. Os céus e a terra e tudo que neles há foram criados pela palavra de Deus. Era o Criador, entretanto vivia em pobreza tal que não tinha onde repousar o corpo. Por que viveu assim? A Bíblia diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Fez-se pobre para nos enriquecer. Por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, a humanidade foi condenada a viver e a comer o pão pelo suor do seu rosto. Quem não guardava a lei era sempre acompanhado de maldição. Ninguém podia guardá-la, e todos tornaram-se malditos, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículos 16 ao 19. Mas já que estamos sob a maldição da lei, por que Jesus nos libertou? Com referência a isso, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Enquanto vivermos no reino dos céus, não somos mais pobres, não, senhores.
somos filhos de Abraão pela fé. As bênçãos dadas a Abraão, a da salvação, pela qual ele adquiriu a cidadania do reino dos céus, a da prosperidade, que o fez um homem rico, a bênção de filhos e saúde, todas elas vêm também a nós. Não há pobreza no reino dos céus. Onde quer que este seja hoje proclamado, a miséria deve se ausentar. E quinto, o reino dos céus que Jesus trouxe para a terra abriu o caminho para entrarmos na vida eterna mediante a fé. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Ninguém pode ser salvo por intermédio de seus próprios atos de justiça, ou chegar para a presença de Deus pelos seus próprios méritos. Contudo, sem levar em conta sexo, idade e posses, quem quer que olhe para Jesus, creia nele como Salvador e com a boca o confesse, recebe gratuitamente a remissão de pecados e a vida eterna. Como disse Jesus para a mulher samaritana, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. No reino dos céus, a vida eterna. Aqueles que se tornam cidadãos do reino dos céus recebem esta vida, a vida de Deus, que é certeza de salvação. Então você pode perguntar, o reino dos céus, ele está na terra? Ele já está plantado neste planeta? Jesus não somente nos ensinou o que é o reino de Deus. Ele foi crucificado a fim de nos assegurar que o reino duraria para sempre entre nós. Por sua crucificação, Jesus semeou sementes do reino divino, vida eterna, alegria, esperança e abundância. Quanto ao reino de Satanás, uma terra cheia de maldições, Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas capítulo 12 e o versículo 49. O reino de Deus, que ansiamos por se ver descer a esta terra, começou a ser estabelecido com a cruz de Cristo. Ele foi firmemente edificado sobre a cruz e sobre a promessa do Pai, como a cruz começou a estabelecer o reino de Deus na terra. Aqueles que se tornam cidadãos do reino recebem esta vida, a vida de Deus, que é certeza de salvação. O reino de Deus está à sua disposição, agora, no seu coração. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado pela sua companhia, tem sido muito importante. Que Deus abençoe você, que tem abençoado esse canal, você dizimista, ofertante, colaborador, em nome de Jesus. Muito obrigado de todo o meu coração. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.